Fala pessoal do canal É o Time do Povo, eu sou o Marco Belo e este é mais um Papo Reto com a Fiel. E a gente vai falar a partir de agora sobre Esporte Clube Corinthians Paulista. O timão que está nas quartas de final do Campeonato Paulista, vai entrar em campo pela Libertadores da América e que ontem empatou com o Guarani na Neoquímica Arena. O Guarani que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Corinthians empatou com o Guarani 2-2 em casa, na Neoquímica Arena, mais uma vez com um público espetacular. Mais de 44 mil pessoas estiveram na Neoquímica Arena para ver um jogo que não valia absolutamente nada para o Corinthians, né? Valia o primeiro lugar geral, mas já estava praticamente conquistado, independentemente de empate, derrota, vitória. Dependia de uma combinação de resultados para o Corinthians perder o primeiro lugar geral do campeonato. Não perdeu, conquistou o primeiro lugar geral, nem pelo empate, mas pelo tropeço, principalmente do São Bernardo. Mas antes da gente começar a falar de Corinthians, propriamente, eu vou deixar um recado para você aqui, ó. Na descrição do vídeo tem um link. Se você clica nesse link, você cai no fórum e no bolão do canal É o Time do Povo. E no fórum e no bolão, ó, essa peita aqui, ó, Time do Povo, esse bonezão da hora, Time do Povo, são brindes, são prêmios que você pode ganhar clicando no link aqui, participando do bolão e do fórum. Então clica já, não perde tempo, tá aqui na descrição do vídeo, você clica, cai lá no bolão, no fórum e você concorre a esses e outros prêmios do canal, tá bom? Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Vamos lá, 2-2, time reserva, Romerito, Ángel Romero ou Anjo Romero, fez os 2 gols do Corinthians no jogo. O Corinthians saiu na frente, levou a virada do Guarani, e aí o Romero fez mais um gol, empatando o jogo em 2-2. Yuri Alberto perdeu um gol absurdamente feito, quase em cima da linha, sem goleiro, depois de uma cabeçada do Memphis Depay no segundo tempo. Poderia ser o gol da vitória do Corinthians. Pô, Yuri Alberto, você falou que era o time reserva? Calma, eu chego lá. Primeiro, Ángel Romero, 65 gols com a camisa do Corinthians. Ele igualou Jô como o maior artilheiro da história do século XXI. Jô e Romero, maiores artilheiros do século XXI no Corinthians, 65 gols. O Romero vai fazer pelo menos mais um gol e vai passar o Jô. Além disso, 41 gols na Neoquímica Arena, ampliando ainda mais a vantagem que ele tem sobre o Yuri Alberto, que é o segundo colocado em números de gols marcados no estádio do Timão. É o maior artilheiro da história do estádio. Ángel Romero, ele sempre resolve. E ele marca gols decisivos, porque tem jogador que marca gol quando tá 6-0 já pro time, 3-0. O Romero marca gols quando tá 0-0, quando tá 1-0 pro adversário ele empata o jogo. Ele sempre marca gols decisivos. Se for pegar a quantidade de gols decisivos dele, é um absurdo. Ontem ele marcou os 2 gols e garantiu o empate do Timão com o Guarani. Corinthians termina a primeira fase do Campeonato Paulista com apenas uma derrota para o São Paulo no Morumbi. O Timão vai pegar o Mirassol nas quartas de final. Na semifinal, muito provavelmente pega o Santos. E se tudo correr como o esperado e os grandes passarem, em uma eventual final, pegaria o vencedor de São Paulo ou Palmeiras. E por causa da pontuação do Corinthians na primeira fase, mesmo empatando nas quartas de final e na semifinal, mesmo que haja empate e decisão por pênaltis, e que os outros times vençam os seus jogos, porque os pontos continuam contando, mas mesmo assim o Corinthians se mantém na liderança e por isso em uma possível final contra São Paulo ou Palmeiras, o Corinthians decidiria em casa, faria o segundo jogo em casa e não na casa do adversário. Quartas de final é uma partida só, semifinal é uma partida só, na Neoquímica Arena, as duas, e uma possível final, primeira fora, segunda em casa. Antes disso, tem o jogo contra a Universidade Central da Venezuela. O Corinthians empatou lá 1-1. Aquela vergonha que o Corinthians passou em Caracas, na Venezuela, contra um time semi-amador. Vai ter a chance agora de se impor em casa e de pedir desculpas à torcida corintiana. Aliás, o Emiliano Dias, o auxiliar técnico, ou o segundo técnico do Corinthians, ele pediu desculpas formalmente, falou que foi uma vergonha mesmo
que eles sabem disso, eles sabem que eles erraram, a comissão técnica e os jogadores, pediu desculpas ao torcedor corintiano, falou que isso não acontecerá mais, que na quarta-feira o Corinthians vai se entregar, que é vida ou morte. Ele usou vários termos nesse sentido para dizer que os jogadores do Corinthians vão levar a sério a partida de quarta-feira contra o Universidade Central. Hoje, os reservas que estiveram mais de 45 minutos em campo, aqueles que começaram a partida contra o Guarani, fizeram só um trabalho regenerativo no CT. Os titulares foram a campo. Ou seja, mais uma vez, os titulares que só atuaram 4 vezes esse ano, hein? Contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos e contra a Universidade. 4 jogos em 2 meses e meio de ano. Não, 1 mês e meio, né, de ano. Hoje é 24 de fevereiro. Quase 2 meses do ano. Os caras entraram em campo 4 vezes, os titulares. Isso que 2 vezes dessa não teve o Rodrigo Garro, foi o Igor Coronado, porque o Garro estava machucado. 2 vezes só com o Rodrigo Garro em campo contra o Santos e contra a Universidade Central. Então a 5ª partida dos titulares do Corinthians na quarta-feira, depois de amanhã, na Neoquímica Arena. Os reservas agora vão entrar menos em campo, acabou o rodízio, não tem mais rodízio. Agora os titulares vão enfrentar a Universidade Central na quarta-feira, o Mirassol no final de semana, e depois muito provavelmente o Barcelona lá no Equador, lá em Guayaquil, que deve passar pelo El Nacional, ganhou a partida de ida. Lá no Equador, o jogo de ida, porque o Corinthians é melhor ranqueado que o Barcelona, é melhor ranqueado que o El Nacional também. Então, se pegar o El Nacional, primeira partida também no Equador, só que em Quito, e não em Guayaquil. Em Quito tem altitude, Guayaquil não tem altitude. Mas o Barcelona é mais popular, tem mais torcida. Então, cada um tem a sua dificuldade, né? Primeiro jogo no Equador, segundo jogo no Brasil. Então, o Corinthians tem que se preparar para vários jogos com o time titular. Acabou o rodízio. E para esse jogo de quarta-feira, o Emiliano falou que pode entrar com um esquema de 3 atacantes. Ontem foram 3 os atacantes: Thales Magno, Romero e Héctor Hernández. O espanhol que quase fez um gol num cruzamento de Romero e só. Não fez mais nada no jogo. Mas na quarta-feira, contra a Universidade Central, vão jogar o Memphis Depay. Aliás, o Koeman, que é o técnico da seleção holandesa de futebol, esteve hoje no CT Joaquim Grava, visitando o CT, falou com o Fabinho Soldado, conversou com o Ramon, com o Emiliano, ele e o De Jong, que é o auxiliar técnico. Os dois foram jogadores da seleção holandesa ou dos Países Baixos e hoje comandam a seleção. Enfim, o Memphis Depay deve ser titular ao lado do Yuri Alberto, e se houver um terceiro atacante, ou o Thales Magno ou o Romero. O Thales Magno porque encaixa melhor na esquerda, o Yuri mais centralizado e o Memphis com mais liberdade, o Romero pela fase, né? Que fase vive o Ángel Romero com os 2 gols que fez na partida de ontem. Se bem que o Thales Magno também vive uma fase muito boa, eles concorrem por essa posição caso haja uma terceira vaga no ataque. Tem a possibilidade também do Igor Coronado jogar ao lado do Rodrigo Garro, mas eu acho menor essa possibilidade. Vamos ver, dependendo dos treinos da semana aí, e a gente vai falar mais dessa partida contra a Universidade Central aqui no canal, é o time do povo. Olha só, esse bonezão aqui, ó, na descrição, link, bolão e fórum, e você concorre a esses super prêmios do canal. Fechou, galera? Então até amanhã e vai Corinthians!